Olá, meus amigos. Antes de nós entrarmos no assunto do vídeo de hoje, eu queria te fazer um pedido, tá? Você por acaso já viu alguma criança que olha para brócolis, por exemplo, e fala: isso eu não quero, isso eu não gosto, mas nem experimenta? Talvez você tenha um filho, né? Que quando era criança falava: isso eu não quero, eu não gosto disso, e nunca nem experimentou, né? Tudo bem. Quem de nós já não fez isso, né? Eu olho, por exemplo, para ostra e eu falo, eu não gosto de ostra, não. Eu nunca experimentei ostra na minha vida. Não tenho coragem. Tá, tudo bem. E só tô te pedindo para fazer esse exercício porque, assim, as coisas que nós vamos conversar hoje a respeito, elas podem parecer elementares ou sem sentido. Só que se você nunca experimentou fazer isso, tenta não agir como aquela criança que nem nunca experimentou brócolis e já disse que não gosta. Tenta não agir como eu, que nunca experimentou ostra e fala que não gosta de ostra. E abre a tua mente um pouquinho e leva em consideração as coisas que eu vou te falar, tá bom? Eu quero te lembrar novamente que eu não sou uma pessoa expert em nada. E eu também não tenho intenção em ostentar nada aqui. Quando eu falo para você, quando eu cito as minhas fontes de pesquisa, é porque eu quero que você saiba de onde estou tirando as coisas que eu estou falando, tá bom? Eu não quero que você ache que eu sento aqui e começo a jogar palavras ao vento por motivos levianos, tá bom? Isso seria muita irresponsabilidade da minha parte. Por que seria irresponsável para mim fazer isso? Porque o nome do canal, o nome do projeto é Tabus no Mormonismo, né? O mormonismo no Brasil, pelo menos para o grupo de pessoas que segue, é tido como a única igreja verdadeira e viva sobre a face da terra. Então nós já temos conversado que existe toda uma história hollywoodiana, uma história fabricada. Esses termos que eu uso são os melhores que eu posso encontrar para descrever para você claramente o que eu vejo hoje, tá bom? Depois de ter vivido a religião por mais de 30 anos, né? Então, o povo vive uma versão da igreja, vive uma história e testifica a respeito de uma história completamente fabricada. Isso é muito sério, porque o mormonismo, como na vida de muitas pessoas, na minha vida, era o centro dela, tá bom? Baseada na igreja, eu tomei as decisões mais importantes da minha vida. Por exemplo, eu abri mão de seguir uma carreira para servir uma missão de tempo integral. Eu eu me casei com uma pessoa no momento da minha vida que eu não queria, na verdade, me casar, né? Eu tinha outros planos, mas a igreja dizia que aquela era a decisão certa naquele momento, então eu fui lá e me casei. No fim, o casamento acabou depois de 12 anos. Tudo bem. Eu eu deixei de dar coisas para os meus filhos. Eu privei meus filhos de coisas porque eu tinha que pagar meu dízimo. Eu deixei de planejar férias com a minha família quando o nosso orçamento era muito apertado, porque o dízimo era prioridade e tinha caravanas ao templo ainda. Bom, então só estou te dando alguns exemplos para te mostrar que eu entendo que o mormonismo, quando levado a sério, ele determina o teu destino inteiro, ele determina a tua vida desde o momento em que você nasce até a tua morte, tá bom? Então, é uma coisa muito séria. E as pessoas que têm um testemunho, elas têm um testemunho. E eu sei porque eu já estive lá, já usei, já calcei esse sapato. Tudo baseado em sentimentos, mas é uma seita extremamente poderosa, dirigida por homens profissionalmente altamente qualificados, tá bom? Inclusive esse apóstolo brasileiro que foi chamado agora na última conferência, eu soube que ele é uma pessoa, ele é um intelectual, um homem de negócios de grande sucesso. Então, assim, esse é o perfil do Quórum dos 15 aqui. Então, assim, eu compreendo que quando eu venho aqui para você, e mesmo que eu mostre as fontes das minhas pesquisas, eu acho que tem momentos que você olha para mim e pensa: o que ela está fazendo? Por que ela está falando isso? Eu não quero escutar isso. Eu não acredito nisso. Isso gera um conflito, eu sei disso.
porque eu também passei por isso quando eu comecei a descobrir, tá bom? Tudo que eu tô te passando aqui. Cria um conflito, cria um desconforto, porque aquela é a tua identidade, aquela é a tua redoma de vidro que te protege de todos os males do mundo, né? E de repente alguém vem e pum, e quebra essa redoma. Fala, peraí, como assim? Isso é uma coisa que causa um impacto na vida da gente. Então a gente não está falando aqui de uma igreja qualquer. Estamos falando de uma seita extremamente poderosa. Eu me sinto extremamente confortável com o termo seita, tá bom? Porque eu tenho estudado a respeito. E a gente vai voltar a falar sobre um estudo bem recente sobre como identificar uma seita, que é maravilhosa a forma como esse estudo coloca, tá? E você vai acabar talvez concordando que realmente o mormonismo é uma seita, sim. E eu posso afirmar isso sem medo de errar, tá bom? Então por que eu estou dando toda essa introdução? Porque quando eu venho aqui e quebro a tua redoma... Bom, primeiro, eu só quebrei a redoma porque você deixou, né? Porque eu estou aqui no espaço neutro, né? Eu não te liguei e falei, olha, eu preciso te contar, escuta, deixa eu te falar isso. Não, eu não tô te ligando, eu não tô entrando no teu Facebook, eu joguei no YouTube, você para e me assiste se você quer, né? Então você me trouxe a tua redoma para que eu quebrasse, então a responsabilidade é maior tua. É mais tua do que minha, mas eu ainda me sinto corresponsável por isso. E eu não acho justo te deixar órfão de filosofias ou de respostas, tá bom? Eu não tenho todas as respostas, ninguém tem. Nós já conversamos que Michael Shermer, aquele neurocientista, disse que a ciência tem resposta para 90% das perguntas, né? O restante, os outros 10%, a resposta é não sei. E eu não tenho formação científica acadêmica a não ser inglês. Já falei, estou repetindo, porque eu não quero passar uma falsa imagem para você. Nós vamos conversar agora. Tudo que eu conversar com vocês agora, eu vou falar baseada nos seguintes livros: Find Your North Star, Encontrando a Tua Estrela Guia, por Martha Beck, a mesma que escreveu Living the Saints, How I Lost the Mormons and Found My Faith, a filha de Hugh Nibley. Ela escreveu este outro livro também, Find Your North Star, tá bom? Encontrando a Tua Estrela Guia. Comer, Rezar e Amar, por Elizabeth Gilbert, que também eu já comentei com vocês. Os nomes dos livros que eu estou falando em inglês é porque eu não tenho certeza se tem em português. E os que eu estou falando em português é porque eu sei que tem em português, tá? Comer, Rezar e Amar é um exemplo disso. Outro livro muito bom, O Poder do Agora, por Eckhart Tolle, tem em português. Baseada também no livro O Segredo, esqueci o nome da autora agora, mas eu vou encontrar e vou colocar na descrição do vídeo. Também vou falar com vocês baseada em 2 anos de terapia. Eu tive a oportunidade de interagir com 3 diferentes terapeutas, né, pessoalmente. Também vou falar com você baseada em um podcast budista chamado Against the Stream. Você poderia traduzir isso como Contra a Corrente, tá bom? Não torce o nariz porque eu falei a palavra budista. Se você não conhece o budismo, você não pode falar que não gosta, você não pode rejeitar. Se você não experimentou ostra ainda, você não pode falar que não gosta de ostra. Não segue meu exemplo, não. E também vou falar baseada em um podcast que eu escutei do Dr. Stuart Eisendrath, professor de psiquiatria clínica e também diretor do Centro de Depressão da UCSF, Universidade da Califórnia, São Francisco, tá bom? Eu vou ver se eu consigo colocar o link do podcast onde ele dá essa palestra para você conferir aí na descrição do vídeo, tá bom? Então tá. O que acontece? Eu, como membro da igreja durante os 35 anos que eu frequentei, quando eu tinha problemas, como você, como todos nós, quando eu me sentia triste, ou decepcionada, ou revoltada, ou tinha perguntas, e eu buscava meus líderes eclesiásticos,
as respostas foram sempre as mesmas para mim, tá bom? Talvez a tua experiência tenha sido diferente, eu acredito que sim. Mas a minha experiência foi sempre a mesma. Eu nunca escutei de nenhum deles o seguinte: Vânia, por que você não procura ajuda profissional? Talvez você precise... Vânia, talvez você precise fazer uma viagem. Talvez você precise de um tempo para você. Eu nunca escutei nenhum deles falar assim... por que você não lê tal livro? Eu li esse livro sobre esse tema e é muito interessante, talvez vá te ajudar. Eu nunca tive nenhuma dessas respostas. As respostas que eu sempre tive quando eu busquei a ajuda dos meus líderes eclesiásticos para me aconselhar ou buscar alívio ou conforto ou ajuda, as respostas foram sempre as mesmas. Vamos jejuar a respeito, eu vou te ajudar e vou jejuar também com você. Nós vamos ter uma caravana mês que vem, você vai nessa caravana? Quando foi a última vez que você foi ao templo? Você precisa ir nessa caravana. Como é que estão as tuas metas? Você está lendo as escrituras todos os dias? Alguns deles abriam o livro de Mórmon e falavam: olha, deixa eu compartilhar contigo essa escritura aqui, está dizendo isso, 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 isso. Geralmente as escrituras vinham do livro de Mórmon, não do Novo Testamento. Se você está se sentindo assim, isso não é bom, você precisa orar para esses sentimentos se afastarem. Eles sempre me ensinaram, eu diria que desde a minha infância, durante toda a minha juventude e idade adulta, a desconectar de mim mesma, desconectar dos meus sentimentos mais íntimos, mais profundos, desconectar das minhas necessidades emocionais e até físicas, e buscar sempre solução externa, sempre. Uma das experiências mais marcantes que eu tive e mais difíceis para mim foi quando eu pedi para o meu ex-marido falar com o nosso bispo. Eu não lembro se ele era o nosso bispo ou presidente de estaca, mas eu lembro quem ele era. Eu tinha acabado de ter minha primeira filha, eu tinha tido sérios problemas de saúde durante a gravidez e no parto. E eu recebi um diagnóstico de uma doença crônica, né, no sangue, que é controlável, tratável, mas não é curável, né? E aquele problema me causou um impacto emocional tão grande que eu comecei a questionar tudo que eu nunca havia questionado antes. Eu tinha 25 anos na época. E quando meu ex-marido conversou com esse líder eclesiástico, meu ex-marido me trouxe a seguinte resposta. Ele falou assim: olha, Vânia, eu falei para ele que você precisa conversar com ele, que você está questionando e quer respostas, e por que isso, por que aquilo. E ele falou para eu te falar o seguinte, que você precisa se arrepender porque você está a um passo da apostasia. Esse foi o diagnóstico que eu recebi de um homem que se diz falar em nome de Deus, como todos os outros líderes mormons. Eles são representantes de Deus para você, né? Essa foi a resposta que ele me deu. O diagnóstico certo, hoje eu sei quando eu olho para trás, o diagnóstico certo não era pré-apostasia, o diagnóstico certo era depressão pós-parto. Aquela resposta dele me trouxe consequências muito maiores, porque eu já estava me sentindo péssima, eu me senti pior ainda. Eu estou sem o espírito, eu estou questionando, eu estou me rebelando contra Deus, eu preciso me arrepender. Então eu preciso pegar esse sentimento e colocar de lado o sentimento de questionamento, de desapontamento, de tristeza, de medo, até de raiva. Esses sentimentos são muito feios, não pode ter. Se você tem esses sentimentos é porque você está sem espírito e você precisa se arrepender. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Eu volto já na sequência desse vídeo.